Seja bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do Podcastle, o podcast da Igreja do Castle. Nessa temporada serão 6 episódios, e o nosso objetivo aqui é trazer temas que talvez você nunca ou quase nunca tenha visto ou ouvido serem discutidos. Não é nosso intuito querer polemizar ou criar qualquer tipo de atrito a respeito dos temas aqui abordados. As opiniões aqui expressadas não são necessariamente a visão oficial da nossa igreja. Uma autocrítica? Talvez. O intuito aqui é trazer diferentes pontos de vista a respeito de um determinado tema, acima de tudo com muita prudência e respeito. O tema de hoje é disciplina na igreja. Você sabe do que se trata a disciplina? Conhece as principais e oficiais abordagens que a nossa igreja trata a respeito do tema? Você já foi disciplinado ou conhece alguém que já foi disciplinado? Pois é, fiquem ligados e sejam bem-vindos ao Podcastle Pé na Porta. Você já se perguntou sobre alguma coisa da vida? Claro que sim. Em um certo período de nossas vidas, quando ainda crianças, fazemos várias perguntas para os nossos pais, querendo entender o mundo e como ele funciona. Mas à medida que crescemos, descobrimos que quase nada aprendemos com eles. Nos foram dadas apenas respostas do que precisávamos para o dado momento. E isso é proposital. Para as outras infinitas perguntas, as respostas teriam que ser buscadas por conta própria, em outras pessoas, na natureza, no mundo. É a construção de nossa própria identidade. No entanto, é impossível fazer sozinho essa procura e construir sozinho essa identidade. Os evangelhos, por exemplo, são 4 contando uma história de 4 pontos de vista diferentes, que nem por isso se contradizem. Buscamos as respostas em vários lugares, mas será que todas elas estão certas? Para as grandes dúvidas da existência, acharemos uma resposta pronta? É uma questão tão simples assim? Ou é preto ou é branco? Ou é nenhum dos dois? As respostas prontas nos acorrentam na zona de conforto. Já tenho a minha opinião formada, mas é a do outro. E o ponto de vista do outro. Lhe convidamos a sair da bolha, sair da caverna e enfrentar de frente os preconceitos, arrombando a porta da ignorância. Não é sobre aceitar, é sobre ouvir, entender e respeitar o conceito do outro. A única regra inviolável é a verdade absoluta da palavra do Eterno, de quem nunca erra e plantou em nossa mente a racionalidade. Cada mente é um universo, ninguém pensa igual. E que tal juntar nossas visões diferentes para o mesmo objetivo? Essa é a minha visão. Qual é a sua? Muito bem, muito bem. Olá, sejam bem-vindos ao Podcastle. Podcastle é o podcast da Igreja do Casle. Estamos aqui para a gente bater um papo sobre diversos temas e o tema de hoje é especial. A gente vai falar sobre disciplina na igreja. Você com certeza, se não foi, conhece alguém que foi disciplinado da igreja e talvez ali conviveu com essa pessoa mais próximo e enfim, acabou tendo uma opinião formada sobre a disciplina e como a nossa igreja trata da disciplina. E a gente está aqui para discutir, né, para bater um papo bacana sobre o tema. E esse é o intuito do nosso podcast, trazer temas aí que pouco discutido, né, para a gente abrir um leque aí de possibilidade de conhecimento a respeito desses temas. E aqui, junto comigo aqui na mesa, temos alguns convidados especiais. Temos aqui, eu vou começar com o pastor Kerly. Pastor Kerly, é Kerly ou é Kerly? Explica essa Verdade. dúvida, tira essa dúvida aí primeiro. Olha, Já tá já. essa dúvida aí ela não é de hoje, né? Tá tendo. Toda aula, os professores perguntavam assim, na hora da chamada, né? É Kerly ou Kerly? Eu me lembro que tem o pastor Josafá com aquela a voz dele lá, ele é Kerly ou é Kerly? Eu falei assim, pastor, é Kerly,
mas também eu gosto de Kerli, porque a família da minha esposa me chama de Kerli, né? Então eu recebi também esse nome aí carinhoso aí de Kerli, mas o correto é Kerli, né? Esclarecido agora. Pois seja bem-vindo, pastor Kerli. Pastor é nosso aqui da casa, né, pastor? Exatamente. Estou muito feliz aqui por estar participando desse momento aqui do primeiro Podcastle, né? Tem que E falar certo, pastor. é verdade. Não tem segunda opção, não. Não tem, né? Podcastle. O primeiro Podcastle aí, então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E eu mando um abraço aí a todos que estão nos ouvindo nesse momento, você que está aí no carro, você que está na sua casa aí, em qualquer lugar, mas está ouvindo aqui, está antenado, ouvindo aqui a nossa programação. Então, permaneça conosco aí até o fim, tá bom? Muito bem. E para fazer dobradinha com o pastor Kerli, pastor, meu nome também é mó confusão, porque é para se pronunciar Giliar, que o D é mudo, tipo Record. Mas aí ninguém me chama, é só Giliardi. Giliardi, Aí é né? Giliardi. Eu chamo de Também. Gigi. É Gigi. Temos então, para fazer a dobradinha com o pastor Raul. Pastor Raul, seja bem-vindo. Pastor, você é daqui mesmo de São Luís? Como foi que você chegou? Obrigado, eu Não? acabei de chegar em São Luís agora em janeiro. Eu sou brasiliense de nascimento, porém vim agora, por último, morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Porém, sou maranhense de coração e maranhense de sangue, porque minha mãe é maranhense. Então, Ah, ela legal. não teve o privilégio de ter nascido na ilha, mas ela nasceu na linda cidade de Imperatriz, no sul do estado. Ô, cidade boa. Rapaz. Eu sou daquela região ali, pastor. Imperatriz. Mas se não é de lá, não tá bom o suficiente, entendeu? Mas tá perto de ser bom, viu? Mas eu comecei minha faculdade lá, meus primeiros 6 meses de casamento foi lá, aí a gente veio pra cá. Então mas começou bem, o casamento Comecei é, bem. é benção. Começou bem. Imperatriz, cidade boa, maravilhosa. Muito bem, seja bem-vindo, tá, pastor? Obrigado. E temos aqui à minha direita o Wellington. O Wellington é a figura mais carimbada aqui do Casle. Wellington, tudo bom, meu nobre? Tudo Uma bem, honra de estar um aqui ao seu abraço lado. aí, todos que estão aqui conosco também, que vão acompanhar logo esse podcast aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, uma boa pedida Amém. dessa equipe. Queria desde já parabenizar a equipe. Fiquei muito feliz pela iniciativa. Nós estamos aqui no caso há mais ou menos uns 7 anos, né? Não, minto, há 9 anos. 9 a 10 anos aqui no caso ali já. E a gente tem ajudado aí no Ministério Jovem, na música, no coral. Minha mulher também já trabalhou na asa, eu tive que ir junto, Severino, né? A gente faz tudo aqui. É, né? E porque a gente pensa que a oportunidade de salvação é quando a gente estende o braço, a mão ao outro. Tá vendo aí, Giliar? Ele se corrigiu, já não é passível de disciplina, né? Exatamente. 7 anos poderia ser, porque rapaz, nós isso- teríamos o registro dos 9 anos, né? Então, Isso. Então já. Aliás, tu faz muito negócio do Ministério de Louvor ali e tal. Eu nunca Sim. te vi cantando, cara, assim, solo. Solo? Tal. É, Não, Leonardo a Gonçalves. primeira, não, também não vamos pegar pesado, Leonardo Gonçalves não é todo mundo que chega naquela Ah. nota, né? É. Não, mas assim, a primeira vez que eu cantei aqui no caso foi um solo, eu cantei Pastorzinho de Gessé, de Ai, Nadson, Portugal. Abraço pro Nadson Portugal. Sim, Tem um eu sou carinho muito fã. especial por essa igreja aqui. Ele sempre comenta lá nas nossas redes É, sociais. Legal. Abraço aí, Eu nosso sou amigo muito Nadson fã dessa Portugal. galera aí da velha guarda, Nadson Portugal. Ouça os corações. Ouça os os corações, hein? corações. não, e Nadson Portugal ali empreendeu uma campanha de oração por minha filha também. Agradecer, viu, Que Nadson? Já que legal, ele cara. tá sempre conosco aí, ele Sim, conversou sim. conosco no particular também. Um abraço aí, querido. Muito bom, muito Gosto bom. muito dessa galera desse tempo de música. Muito bem. Seja bem-vindo aqui. Eu tô curioso, cara, por que que tu tá aqui nesse sobre disciplina, entendeu? Fiquei curioso aqui agora. A produção aí te chamou aí. Quem nunca errou, atire a primeira Tu pedra. é o cara que eu tenho como exemplo aqui. Então, a gente vai. E a minha extrema esquerda aqui, Adriel, gente, o Adriel acabou de cair de paraquedas nesse Aí de lugar. pra que quem ele esse tá podcast sentado. aí, mas estamos aí. A gente tinha um convidado, né? Um convidado. E eu sou o E Coringa da Coringa. ele não deu moral para nós, eu não sei, não nos atendeu. Problemas Ele confirmou, teve uns técnicos. problemas técnicos, a produção, Isso. a nossa equipe, Nicole. Bom, Nicole tá ali nos bastidores, ela que é relações públicas aqui da nossa equipe. E a gente teve um problema com o convidado. E o cara que chegou mais perto de uma disciplina aqui da equipe foi Adriel. Na verdade. Mas deu tudo certo. Hoje eu tô na igreja aí firme e forte, batizado, né?
Mas aí eu sou o Adriel, eu sou aquele cara da Salvação que sempre tá por aí, né? Na igreja consertando o som. Acho que minha história assim de igreja, eu cheguei aqui em 2011, tô aqui há 9 anos também, quase igual o Edson. Eu também tenho um problema quase igual o do pastor Kerli, né? O pastor Kerli, que é confundir meu nome, que é Adriel Gimel, e muitas pessoas chamam Guimel. Mas tem um acento ali Guimel, escondido que poucas Guimel. pessoas veem. Vou continuar só com o Adriel mesmo. Rapaz, eu não Adriel. sei nem o que eu faço aqui, ó. Kelly, que pode ser Kerli, Adriel Guimel, que Pois pode ser é, Guimel Wellington, as que é um pessoas nome, chamam, a né, em gente tem que inglês. acolher. Giliar, que é Giliard, Não, né? agora Giliar foi impressionante, eu não Não sabia é? dessa. Rapaz, o que sobrou Pois é, pra mim não cara. sobrou nada, né? Mas vamos lá, né, querido? Raul, Pois é é. um nome Gili. forte, Raul. Muito bem. Pastor, essa camisa aí pode, pastor? É, Passivo de pode. disciplina, Ficou- não? É o motivo, acho que é um dos motivos de eu estar aqui nessa porque ele cadeira foi, hoje. por Olha isso aí. que ele tá aí também, por conta dessa camisa aí, né? Fala Olha que aí, ela ó. não é minha, essa camisa aqui é do meu O que irmão. eu acho é que essa geração de hoje jovem aí só tá mamão com açúcar. No meu tempo, a disciplina era mais pesada. Hoje tá muito mamão com açúcar pra galera. Mas, Adriel, se salva rápido, porque Star Wars, né, que é a Guerra nas Estrelas, também pode ser usada como uma alusão da Pode- grande batalha entre o bem e o alusão. mal, né? Então você É. aproveita aí rapidinho. Vou fazer alusão aqui hoje. Salvo pelo Raul. Olha 2 aí. litros de Jussara depois pra mim, viu, filho? É, Jussara compra tudo. Muito bem, galera. Disciplina. Vou perguntar aqui para os universitários aqui, como a igreja hoje trata a disciplina, como é que é a disciplina na igreja, quais os tipos de disciplinas que tem na igreja. Vocês discutem para o ímpar e quem é que vai falar. Primeiro, né, o nosso titular da casa, Não, né? é isso. Jogou a bomba aí. Pastor, é verdade, quando você soube que o pastor Raul vinha para cá, você até parou de estudar aí sobre o tema, O né? pastor Raul aí já tem bastante experiência aí, estou começando agora, né, pastor? Eu falei assim, não, Cheguei na igreja. O pastor Raul vai estar aí, então a gente já fica melhor, né? A gente já respira mais fundo, relaxa um pouquinho mais. E essa questão voltando aqui no assunto dessa disciplina, é um tema interessante, um tema que nós precisamos aí debater e saber qual é a principal função da disciplina. Muitas pessoas se revoltam, mas não tem muito essa revolta toda, né? A disciplina é algo que ela vem sendo aplicada na igreja desde os seus primórdios, né? E isso vai disciplinar os membros, disciplinar ali os líderes, e é algo que Deus deixou ali para a sua igreja, né? Então, meu amigo Giliard, você perguntou as duas formas de disciplina. Eu nem disse a quantidade, que eu não sei. Tem duas formas, Quais né? são os tipos de disciplina? Eu nunca fui disciplinado. Eu nasci na igreja. Nós queremos fazer um estudo sobre tua vida. Há controvérsia. Não, cara, nem minha Os vida, antecedentes minha vida eclesiásticos, né? minha que vida você é escreveu, né? translúcida. Os tipos de disciplina que tem na igreja. Quais são os tipos de disciplina? Existe uma classificação? Como é que é? Muito boa, muito boa. Existe duas espécies de disciplina. A primeira é a disciplina por censura. Então, essa disciplina por censura é em casos que a ofensa ela não é tão grave assim pela igreja, né? Considerada pela igreja. Então, ela demanda assim um tempo ali onde a pessoa ela é afastada se ela tiver algum cargo na igreja, ela é afastada. Ali vamos dizer que por volta de um mês a 12 meses, né? Então ela fica por esse tempo afastada até que ela retorne novamente a sua atividade dentro da igreja, se ela exerce algum cargo ali de frente, né, de liderança, e ela pode voltar normalmente, né? Então Não existe Isso chama censura. de censura, disciplina por Tipo, censura. não escandalizou tanto a igreja, pode ser só censurado por um tempo. Exatamente. Tipo, por exemplo, vamos lá, um exemplo aí. É, Pega essa batata quente aí. exatamente. O cara que dançou no programa da Hebe. Exato, É exato, censura ou exatamente. disciplina? Aí vai uma censura, não é isso, pastor Raul? Exatamente. Bom, que na verdade, assim, a questão é, né, não é que a questão apenas se escandalizou a igreja. É o fato de ter se tornado público, ter escandalizado a igreja, e também a sua capacidade de solução. Porque a disciplina, o tempo da disciplina, também está relacionado com a capacidade de solução, o tempo necessário para que seja solucionado o problema que causou esse escândalo, ou o termo técnico, opróbrio, né, desconforto. Então, por isso que o tempo não é específico, né? Essa disciplina
por censura pode ser de 1 a 12 meses. É porque eu já vi casos que a pessoa ficou 30 dias ou 3 meses e voltou, e outro, né, foi mais, sei lá. Então é isso que você está falando, a Isso. questão do problema Isso. também conta, né? Porque é justamente assim, a origem da disciplina, né, a necessidade de disciplina. A disciplina é um ato de amor, Uhum. biblicamente falando, né? Então, o Apocalipse 3:19, posso, né? Pode, Opa, coisa. claro. Oxi. Está escrito, ó, É interessante. Deus dizendo: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Portanto, é uma prova de amor. Então, a verdadeira disciplina bíblica pela qual a igreja está Uhum. baseada é um ato de amor para com os membros da igreja, todos os filhos e filhas de Deus. E por isso, quando essa pessoa recebe uma disciplina, no caso específico que nós começamos a tratar por censura, é um ato divino através da igreja para ajudar aquela pessoa a entender que ela é amada por Deus e que ela escolheu coisas que desagradam a Deus de acordo com sua palavra. E é um convite para que ela volte, né, a ordenar sua vida de acordo com o plano de Deus original. Eu tenho um exemplo para dar na prática sobre a minha vida, sobre disciplina e censura. Eu quero dizer a vocês que eu estou no meu 2º casamento, já fui casado uma vez, e eu estava com muito problema de convivência com a minha ex-esposa. E problema muito sério de convivência mesmo, muitas turbulências e tal, e ela um dia encheu muito assim, eu perdi a paciência, eu disse para ela que eu não estava mais feliz na relação e que se ela quisesse fazer alguma coisa, que ela fizesse, porque eu não ia fazer mais nada, eu estava jogando a toalha. E no outro dia, quando eu cheguei do trabalho, ela arrumou minhas malas e disse: Pronto, não fez. quero ninguém feliz aqui na minha casa, vai embora. Né? E aí eu tinha pelo menos, né, nesse tempo, né? Tinha um Fiat Uno. Pelo menos. Eu Clássico. não andava de ônibus. Um clássico, né? Coloquei na mala do carro e liguei para o irmão meu que morava só. Rapaz, aconteceu isso. Para, mas você encontrar pra gente comer alguma coisa. Ele disse: cara, fiquei tão feliz que você separou, não vou mentir pra ti, porque morar só é tão ruim, agora tu vai morar comigo, meu irmão. E a gente ficou morar junto. O que aconteceu? Depois de quase um ano eu separado, né? Eu acabei que eu tive que me relacionar com alguém. Então, eu fiquei com uma mulher. Então, eu quebrei o voto matrimonial ali. Sim. Agora aqui não é mais censura. Aí eu Mas fui... continua sendo disciplina. Continua É. sendo disciplina. Sim. Mas já é uma Outro tipo. outra categoria. Sim, a ser analisada, deixa ele terminar de contar. Aí porque, aí né, aconteceu mas comigo. dependendo possível- do fato, possivelmente vai Depois que eu, tá eu encaminhando, né? Eu comecei a sair ali com a pessoa escondida, ali calado, sem dizer, disse: rapaz, quer saber de uma coisa? Alguém vai ter que quebrar esse negócio. Eu não vou ficar Uma hora esperando, eu quero viver descobre. minha vida, né? Deus é que sabe. Eu peguei e assumi que estava saindo com alguém, e teve o quebro do decoro matrimonial ali. Uhum. O pastor me procurou e falou: é isso. Tu sabe que tu vai ser disciplinado, sabe? Sabe que é exclusão? Sei. E aí? Aí eu disse: tudo bem, pastor. Quando eu vim para essa igreja, eu sabia que seria assim. Só que a minha ex-esposa foi censurada por 6 meses, porque ela me colocou na rua, porque ela me colocou em situação de vulnerabilidade. Eles deram um nome lá, chamaram ela, foi censurada por 6 meses. Ela foi censurada por 6 meses por isso. E eu fui disciplinado com exclusão, voltando só após o rebatismo. Isso aí já é uma outra classificação, né? É a volta, né? Então, eu nem sei se é o tema de hoje, né? Porque a disciplina é um tema. Não, foi uma censura retorno e a disciplina. da disciplina Não, pode pode ser outro, pensar né? isso. Porque a questão porque existe vários tipos, Vai- né, de disciplina. Então, nós estávamos debatendo aqui a A censura. censura. A né? censura, que é A o... Que não censura. precisa de batismo e tal. Você Exatamente. passa um Então, período e volta. E normal. depois eu queria que vocês explicassem para mim esse caso. A esposa colocou o marido para fora de casa, ela foi censurada por 6 meses. Isso procede? É isso mesmo? Vocês podem explicar um pouco sobre isso? Como que a igreja Cada vê? comunidade vai analisar a situação, porque cada caso é específico, né? Sim. Então, É uma coisa que eu sempre duvido bastante, tipo assim, porque às vezes eu penso que a disciplina é muito localizada, dependendo da igreja e da comunidade dela, né? Tipo assim, exato. Como é isso os que às vezes me anciãos ali confunde, enxergam, diz né? assim, de ser algo assim tão, assim, é algo que é criado por Deus, é instituído por Deus, mas às vezes eu penso que é meio distorcido por causa disso, porque, tipo assim, pra mim tinha que ser um padrão, porque Deus é divino, né? Ele tem É mais difícil, um cara, padrão, mas estabelecer eu acho que é padrão, difícil né? estabelecer Claro, esse... então, portanto, existe um padrão. Só que Sim. o padrão ele não está nos números, ele está na forma como acontece. E esse é o ponto. Sim, Então, por sim. exemplo, na disciplina, a publicidade, né, Uhum. o conhecimento público dela é que vai determinar o tempo e a qualidade da disciplina. Sendo que
O processo bíblico de solução de problemas, ele está sempre relacionado com aquilo que é individual e não público. Uhum. Então, o que Jesus fala para os seus discípulos e todos nós que, né, viemos após eles em Mateus 18: se teu irmão pecar, vai ter com ele. Se ele pecar contra ti, né, ou vai ter com ele. Então, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. O objetivo bíblico da disciplina não é tornar ela pública, mas é solucionar o problema antes dele tornar público. Então, é você fazer isso de forma individual. No caso específico aí, a princípio parece que se tornou público, né? Que você foi despejado, né? Sim, tornou público. Apesar de que você também desejou, Não, né? Você não quis entrar em conflito ali, né? O Não, ela litígio foi, seria pior. mas eu não quis, porque existia um contexto, pastor. Aham. Só Nó- cuidado aí Não, mas pra não, tu não, assim misturar não. o pessoal. Não. Isso, pra né, gente não, Não, não. é pessoal, é um contexto, um A exemplo. mulher processa a gente aqui. não vai Nós fazer. tínhamos um imóvel, o pai dela teve um AVC lá, a enfermeira teve que morar com ele, então a gente desfez do imóvel. Então a gente estava morando numa casa, o pai dela tinha falecido já, que era dela e da família dela. Eu não tinha comprado uma nova casa, então eu me sentia até mal por isso, e por Pois, isso eu pronto. também saí também porque estava infeliz mesmo, cada Não, um, pronto. Então, e ninguém erra sozinho numa relação. Vamos focar na tua questão de ser excluído, né? Ele foi Ele excluído. foi E aí? excluído. Segundo tipo. Sim, Então, Vamos lá. esse segundo tipo aí é a remoção. a remoção. A remoção ela é o último estágio da disciplina, onde realmente foi uma questão mesmo mais grave, que a igreja viu que é grave, então lá ela coloca essa remoção aí Sim. de membro, né? Então, mas antes dela analisar tudo isso, ela tem que seguir os passos que está estabelecido lá em Mateus capítulo 28, do verso 15 a 20. Como o pastor Raul ele explicou muito bem aí, primeiramente... Mateus 18, né? 18. né? Mateus 18 ali, É. do 15 a 20, fala a respeito dessas formas, dos passos que devem ser dados para chegar até nessa disciplina aí, né? Primeiro vai lá, tenta conversar, Uhum. ajudar ao máximo para que não venha se tornar... ajeitar o ato em si, né? Tentar ali Reverter. remediar, né? O Para máximo que possível, né? o máximo possível, mas viu que não teve mais condições, né? Ali aí não tem mais, segue aquele princípio, né? Primeiro vai lá teu irmão, converse com ele, segue lá tudo direitinho, não conseguiu um bom resultado, chame mais outro. Então chame mais outro ali para que vocês possam ali intervir, mas mesmo assim a pessoa não tomou a decisão, não se arrependeu, ou seja, não assumiu realmente ali os seus erros, aí vai ter que levar para frente, né, para a igreja, e ali ela será tomada a decisão da remoção, né? Uma coisa que eu achei muito legal na minha vida cristã na igreja adventista é que eu dei muito trabalho para batizar. Eu achei que foi bom, porque eu passei 2 anos estudando para me batizar. Ótimo. Uhum. E aí eu tinha uma dúvida, chamava um cara que entendia aquele assunto, vinha falar comigo, e eu segurei. Então o alicerce, ele foi bem feito. Então, Uhum. quando a parede subiu, ela segurou. Então, quando você vem para uma igreja como a nossa, a minha opinião, que nós sabemos o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo parte dessa igreja, o que a gente entendeu da mensagem dessa igreja, a gente vai entender também quando a gente ter que passar pela disciplina, pela exclusão da igreja. É isso que eu entendi, por conta do meu entendimento, do que eu estudei, e eu agradeço a Deus por isso. Quando o pastor veio falar comigo sobre a exclusão, eu disse, pastor, a igreja está certa. Exclusão um termo antigo, né? Então você percebe, Uhum. né, a antiguidade do irmão aí, né? E agora Hoje a gente é remoção do nome da lista de membros. Isso. Não é excluir ele da igreja, nem remover ele da igreja. Eu acho que Mas remover o nome da lista de membros, porque ele continua Uhum. sendo um filho de Deus, Sim. tendo direito a frequentar a casa de Deus, É a bom que participar da explique comunhão isso. dos irmãos, mas ele não pode participar ou liderar Liderar. a comunhão da igreja, né? Isso. Os processos Aham. de adoração, mas ele é livre para participar. Por isso, que como a exclusão, que era um nome antigo, ela tinha um significado peso, dúbio, né? né? Um peso maior, então agora é remover o nome da lista de membros. Isso. Não que a pessoa seja removida da igreja, ela continua podendo frequentar, né? E outra coisa, eu achei muito interessante você falar que você teve plena consciência ali do seu erro, aceitou a disciplina de forma mesmo ali tranquila, né? E tem gente que quando recebe uma disciplina se revolta, foi injusto. E eu vejo o seguinte, olha só, levando aqui um pouco lá para o tempo de Israel, quando o Deus ele disciplinava o povo, não era porque Deus era injusto, porque Deus era mau, era tirano, não. Era porque o povo ele se desviava do caminho.
Então o povo se desviava do caminho, o que Deus disciplinava eles. E qual era o objetivo dessa disciplina? Era atraí-los novamente para Deus. Era abrir a consciência deles, não, eu estou no caminho errado, eu tenho a plena consciência de que eu estou passando nesse momento não é culpa de Deus, é apenas das minhas escolhas, minhas próprias escolhas, meus atos que eu fiz. Então, eu tenho que novamente me achegar a Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que estar perto dele. Então, eu acho tão bonito, certa vez, não estou lembrado aqui a passagem, mas que perguntaram para um dos personagens assim, o seguinte: você prefere ser castigado lá pelo um povo, por uma nação lá, ou você prefere ser castigado por Deus? E ele falou assim: não, eu prefiro ser castigado por Deus, porque esse daí eu sei que tem misericórdia, né? Esse aí eu tenho misericórdia. Eu ia tocar pegando um gancho no que você falou aí. Tem gente que fica chateado, que foi. É sobre até fazer uma autorreflexão aqui, nós como instituição, se a disciplina na prática, a gente sabe que tem, né, o manual, daí tá aqui o manual, ó, o pastor Raul trouxe o manual aqui, Completo. veio preparado aqui Ele pra subiu a escada lendo isso qualquer. aqui, eu Tá vi ele subir a aqui, escada ó, tá lendo o aqui. manual. Diz, a igreja tem um manual, né, pastor? Tem. Você pode Tem. vocês podem até falar sobre isso, um manual, um livro. Porque aqui é uma instituição, a disciplina é muito no âmbito institucional também, né? Como toda instituição, o funcionário faz alguma coisa ruim, ele é advertido e tal, e etc. É por aí. Mas na prática mesmo, o Wellington pode também falar sobre isso, na prática ali, aquele período que a pessoa está disciplinada da igreja. Será que a igreja está fazendo, de fato, essa função, está sendo eficaz Reintegrar. essa função de não excluir o membro disciplinado da igreja? Eu já vi os dois casos. Eu já vi comunidades assim que eram afetivas e receptivas e cuidavam disso, como eu já vi comunidades que simplesmente desprezavam a pessoa que errou. Eu já testemunhei os dois O casos. Wellington mudou uma ideia agora, tipo assim, porque quando ele falou que ele sabia como é que era a igreja, praticamente ele estudou 2 anos, né, antes de ser batizado, então ele meio que sabia os termos da instituição que ele estava entrando, né? Não sei se ele chegou a ler o manual completo, né? Mas, tipo assim, acho que no geral Tu sabia leu o que. manual? Não li o manual, Não, né? mas as coisas mais, assim, mais práticas, mais básicas, eu Sim. busquei. Pois é, no geral, Busquei. ou seja, para isso tornou a disciplina para ele uma coisa assim que foi positiva de um certo lado, né? Eu acho que o problema, porque às vezes eu sempre pensava assim, não, que o problema é como é aplicada a disciplina, mas às vezes o problema é no próprio pessoa que foi disciplinada que não conhecia como é a disciplina. Os Já dois entrava lados na da igreja moeda. sem saber como é a Mas disciplina, eu como acho que o é. que o Giliard quis falar aqui não é na questão da regra do que está no manual, é na questão Do como do elas. acolhimento. prática. É o O acolhimento. contexto. E assim, a minha opinião, como membro da nossa igreja, é que ela é cheia de defeitos, Sim. mas é a menina dos olhos de Deus. Uhum. Eu creio Falou muito bonito. nisso. Porém, nós precisamos melhorar. E muito. O meu alicerce foi bem feito. Eu cheguei a algumas igrejas que as pessoas viravam a cara e falavam de mim. E Uhum. comentavam para outros por que eu tinha coragem de ir na igreja. Aconteceu isso comigo. Uhum. Numa igreja que eu fui, que a gente não vai dizer. Adventista, né? Então, nós precisamos melhorar nisso como membros da igreja. Só que uma vez, um cara que eu conhecia, muito amigo meu, ele passou por isso, né? E ele foi reclamar para um amigo nosso que ninguém foi visitar ele. Aí um amigo nosso para ele assim: e quando fulano de tal passou por isso, quanta gente foi visitar ele? A gente também tem mania de cobrar aquilo que a gente não dá. Uhum. Verdade. Então, meu alicerce foi bem feito, graças a Deus, porque se não fosse, eu não estaria hoje na igreja. Em muitos momentos que eu fui à igreja, eu preferi não ir à igreja, eu fui caminhar na praia e meditar com Deus, porque quando eu ia à igreja eu não me sentia bem. Uhum. A gente precisa melhorar isso, mas isso foi há algum tempo atrás. Hoje eu tenho sentido uma evolução dos nossos irmãos da igreja em relação a isso. Eu tenho sentido uma melhora e eu fico muito feliz por isso, porque a questão do errar, do pecar, ela é iminente na vida do cristão, né? A gente entende que tem que ser um acidente de percurso, ela é iminente, a gente está todo tempo sendo tentado e testado. E por isso nós precisamos ter essa retaguarda aqui, igreja, membros, esse hospital,
de braços abertos para acolher aqueles que passam por essa caminhada. Uhum. Cara, deu vontade até de encerrar aqui. Ó. Falou bonito, Vamos. mas não vamos encerrar aqui. Tem muita coisa para. Eu achei interessante. O pastor Raul, ele falou uma coisa assim que eu achei bem pertinente. Por exemplo, as pessoas confundem remoção do nome, removida ali do hall de membros, de exclusão, né? Então, ainda existe, eu acho que ainda tem, muitas das vezes, uma falta de conhecimento em relação à disciplina, que às vezes a pessoa era disciplinada é como se ela tivesse leprosa, né? Você não encosta aqui Sim. que vai pegar, né? Exatamente. E na Não é. realidade, a disciplina, aí que deve aflorar ainda mais o amor e a misericórdia dos irmãos, né? Pela pessoa que caiu. Então, é interessante, tem uma citação aqui que os cristãos não estão blindados contra o pecado. Os profissionais de saúde, por exemplo, eles sabem que são vítimas em potencial da mesma doença de seus pacientes. Por isso, eles não devem ser arrogantes, se considerar superiores e impermeáveis aos riscos de contaminação. Então, Muito resumindo, importante isso. todos nós temos ali a propensão também de cair. Quem sabe no mesmo erro que a gente está apontando o do colega, né, o do nosso irmão. Então, nós não somos blindados, né? Pode ser qualquer pessoa, a qualquer nível, estamos propensos a cair. Então, quando uma pessoa cai, que ela foi disciplinada, você às vezes passa pela minha mente, né, que poderia ter sido eu também. Então, se a gente se coloca no lugar da pessoa e a gente vai lá, essa pessoa caiu, então ela precisa de quê? Ela precisa de visita, ela precisa de carinho, de amor, para dizer assim: "Olha, nós estamos aqui, não desista, siga o caminho, cumpra a sua disciplina, né, e nós estamos aqui para te abraçar". Então, amanhã essa disciplina acaba e a pessoa está lá, continua, né, e não se revoltar contra a disciplina, mas aceitar que Deus, isso não é uma prova que Deus não ama a pessoa, né. Quem sabe nós estamos falando aqui, mas tem alguém que está nos ouvindo agora que está disciplinado. E um recado que nós podemos deixar para você é que Deus, ele te ama. A disciplina é uma prova de amor, assim como um pai, ele disciplina seu filho, não é porque ele não ama, mas é porque ele quer que você cresça, cada dia seja lapidado. Então, a disciplina, ela faz parte, sim, da vida, da nossa vida. Queira você ser disciplinado na igreja ou fora da Ou igreja, fora mas da igreja. As consequências as virão. consequências vão vir. Bom, Tem jeito. Giliar, então, assim, nesse contexto, deixa eu confessar um pecado, né? Confesse aí, pô. Cuidado aí que. Rapaz, Bora. na minha infância e adolescência na igreja, eu testemunhei alguns casos de disciplina que envolveram, inclusive, a remoção, né? Que foram traumáticos, né? Alguns casos, assim, polêmicos que envolveram a igreja e a família, assim, de forma assim. Então, eu vi com meus Pesado. amigos, assim, esses casos. E Deus me chamou para ser pastor, ainda muito jovem, como eu mencionei antes de começarmos aqui. Com 17 anos eu estava na faculdade e com 21 anos eu era pastor distrital, cuidando de igrejas. E eu me lembro do trauma, eu me lembro que os meus colegas, amigos, né, de igreja, assim, xingavam o pastor e alguns da comissão. Se revoltavam. E eu queria que a minha experiência fosse diferente da deles. Porém, no meu primeiro ano de ministério, eu tive que lidar com um caso, né, de disciplina que envolveu remoção. Logo no começo, assim, no primeiro semestre. Bilhete de boas-vindas. Sim. E eu fiz, na minha cabeça, tudo certo. Mas eu percebi que eu tinha errado num detalhe. A pessoa que eu estava lidando com a disciplina envolveria remoção, pelos casos, né, que eram acordados com o manual da igreja. A pessoa era menor de idade. E quando é menor de idade, você precisa comunicar aos responsáveis legais antes. Então, eu desenvolvi o processo inteiro e não me atentei a esse fato. Só que eu só descobri, eu percebi isso depois que me contaram o problema. Por quê?
Mas já tinha. Já, eu fiz o Executou processo inteiro. tudo, leu Depois que eu. a ata. Sim, o Que nome ainda foi tem lido. isso, né? Tem todo um lido. procedimento, foi feito, foi tudo oficializado. Quando terminou, aí o pai do rapaz chegou e falou assim: você só cometeu um erro, né? Falei, qual? Você não comunicou a gente antes de começar o processo e ele é menor de idade. E eu vou, né, o caso específico lá, eu vou fazer um exame, e se não conseguir provar o motivo pelo qual ele foi disciplinado, eu vou entrar na justiça contra Eita, você. pastor. É. E aí? E aí, só que é o seguinte, né, o que acontece nisso? Eu desenvolvi uma amizade com o rapaz no processo da disciplina. Tanto é que a igreja votou, né, que não é o pastor que disciplina, nem a comissão da igreja, é a própria igreja, Sim, o sim. corpo da igreja. Então, no dia que a igreja votou a disciplina que envolvia a remoção do nome dele da lista de membros, eu me lembro claramente que nós terminamos ali a reunião, era um sábado, perto da hora do almoço, e quando terminou, eu e ele fomos para casa dele. Nós nos trancamos no quarto dele, nós ficamos chorando à tarde juntos. Porque nós desenvolvemos uma amizade nesse processo. E hoje, esse ano, eu estou completando, no final do ano, 15 anos de ministério já, após, né, a formatura. E até hoje nós conversamos. Bom, muito E ele tá Então- firme lá, né? Não, pois é, então, mas o caso ainda não foi solucionado, mas nós já combinamos que quando ele resolver, eu que quero fazer o rebatismo dele, sabe? Ótimo. Sim. Muito Então, bom. mas, muito bom. mas então o que eu quero dizer com isso nesse contexto? Existem empresas, todas as empresas têm funcionários, um patrão, pagam salário, e algumas funcionam num ambiente muito agradável, e outras num ambiente desagradável. Existem famílias que vivem de forma harmônica e famílias que são extremamente disfuncionais. E existem igrejas que tratam isso de uma forma correta e de uma forma incorreta. Eu falo assim de incorreto no ponto de vista pessoal, do tratamento Sim, da pessoa. Porque de acordo com o manual, todas fazem igual. porque o manual fazer. tá aí e tal, mas quem Uhum. vai colocar na prática se são Entendeu? pessoas Isso, e entendeu? lidam de O que forma acontece diferente. depois que o voto acaba? Você vai para casa rindo ou com o sentimento de vingança, fala assim, removi Removi essa o nome, pessoa. consegui, vai embora sorrindo, ou você vai para casa da pessoa chorando depois, junto com ela, né? Porque sabia que estava errado, não o meu ato em si, tanto é que depois eu descobri que foi o próprio rapaz que foi disciplinado e foi removido, que proibiu o pai de disciplinar. Falou assim: o senhor não encosta no meu pastor. Isso eu já tinha removido o nome dele da lista de membros, né? Falou: o senhor não encosta no meu pastor, não faça nada com ele. Então, Não toque no meu pastor. Ele, né, usando a linguagem Uhum. bíblica, foi ele que me defendeu. Você parou para imaginar, ele teria todos os motivos para querer me julgar, me condenar, me castigar, e eu sofreria o dano, porque eu cometi um erro jurídico no processo, mas ele me defendeu depois do ato todo, né? Então, não que eu seja perfeito, eu desconfio que eu posso ter errado nesse processo, nesses 14 anos, né, 15º agora. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, porque nós estávamos falando assim, né? Como a igreja tem lidado com isso? A igreja precisa lidar com amor, precisa cuidar, com atenção à pessoa, com atenção ao cuidado dela. Não, a igreja jamais deve querer justificar o erro, apequenar o erro, nem acobertar. Né? O que é certo, de acordo com o que está escrito, é certo, o que é errado, está errado, mas como você lida com quem está certo, como você lida com quem está errado, mostra a característica subjetiva do evangelho, que a gente não pode ser julgado. Então, por exemplo, alguém que mente provavelmente não vai ter o nome removido da lista de membros, né? Por exemplo, alguém que assassina vai ter, mas os dois pecaram, né, diante de Sim, Deus. sim. Então, essa questão da natureza pública, né, do pecado, né, o opróbrio que ele traz, as consequências é que vão julgar a disciplina. Mas nós devemos nos lembrar que existe o que acontece diante de Deus e o que acontece diante do público. Então, a igreja trata dos casos que envolvem o público. Uhum. Nós lidamos como isso afeta a comunidade, tanto da igreja quanto a comunidade da sociedade, da cidade, neste processo. A igreja trata desses casos, porém Deus, ele trata de uma forma completamente diferente. Louvado Total. seja Deus por isso, né? Entendeu? Totalmente diferente. Porém, Deus também não desculpa o erro, tanto é que existem consequências Ele deixa as para os consequências lá, erros deixa as consequências. né, cometidos, mas ainda assim existe misericórdia. Qual que é a função da igreja? A função da igreja é convidar a pessoa a consertar a vida, ajustar a vida de acordo com a palavra e oferecer ajuda nesse processo. Quando a pessoa rejeita, aí a gente não tem como forçar e obrigar, né? Uhum. Porque eu acho que o ponto delicado é o processo. Depois que é lido a ata, porque, gente, depois que
o caso é julgado, eu não sei se a palavra correta seria essa, julgado. Julgado não, analisado, Analisado. e tal, e Analisado. tomadas Decisões. as decisões, o que a gente vai fazer, pronto. É lida a ata, lá na Público. frente, na igreja, Wellington, na época, tu veio ouvir o teu nome lá na Não, ata na e tal? época o pastor já tinha um pouco de cuidado e ele disse que seria de dar ata. Não era bom que estivesse na igreja no dia, não era bom Isso, pra mim. isso não é um fator que acaba causando constrangimento, essa questão da leitura da ata? Porque eu lembro, eu não sei, eu lembro de algumas atas recentes Uhum. e não vi esse aspecto. Mas eu lembro quando eu era mais novo, que falava lá, se não me engano, inclusive o que foi feito, Sim, né? sim, era O bem mandamento que foi, é isso mesmo, né? Que foi Sim, quebrado e tal. Isso continua, isso mudou. Esse contexto de leitura da ata não é constrangedor, enfim. Veja, o que mudou de 20, 30 anos atrás para agora? O Não, código... pastor, foi menos aí. Não, assim, 30 anos, não foi. 20, moço, pelo amor de Deus. Rapaz, tenho- é que é o seguinte, assim, ó, nós tivemos uma evolução no Código Penal brasileiro, né? A Constituição Sim. brasileira, ela foi refeita e promulgada em 1988, mas o Código do Processo Civil, em 2012 ou 2014, ele teve uma atualização significativa. Uhum. 10 anos aí. Não, 2012 2014 ele teve uma atualização. Por Atualização, isso que, uma atualização. sim. Por isso que agora daí os termos técnicos, né, não exclusão, mas remoção do nome da lista de membros, esse processo todo, e tudo que envolve isso daí, né? Agora em 2018, 2019 também teve uma atualização agora por causa dos meios digitais, né, digitalização da sociedade, né? A internet, o uso da internet de uma forma mais LGPD, sim. então agora todos os membros da igreja têm que assinar um Sim, documento tem que- a autorizando lei de os proteção de dados. dados, né, lei de proteção de dados e assim vai. Isso Então, aí. nesse contexto de tudo isso que vai se atualizando, modificou-se um pouco o processo que trata, a forma de tratar. E a igreja, ela... Deu uma melhorada, mas ainda continua lendo o nome da pessoa. Não, crente. sim, Continua nós, lendo o nome. acontece. Eu acho isso É útil. necessário que isso Necessário. aconteça, entendeu? A igreja a igreja tem que se ajustar ao processo Porque é uma legal. instituição, a pessoa entra sabendo. Uhum. né, E do meu nós ponto de estamos vista. de uma nação na Constituição. E o que é curioso e interessante é que nós temos esse manual da igreja aqui, mas ele é o mesmo manual da igreja para os 206 países em que a igreja adventista está presente. Mesmo. Universal. Geral. Entendeu? Então ele é um documento universal que Padrão. tem atualizações e adaptações relacionadas ao contexto de cada país, né, de como isso trabalha. Por exemplo, assim, quando acontece um crime, que de acordo com a Constituição de um país é um crime, como a igreja lida com isso? Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando uma pessoa é considerada criminosa, quando existe uma acusação? Não. Não necessariamente. Quando ela é condenada. Quando ela é condenada em primeira instância, Também não. ainda. segunda instância, É lá no. No momento que ela- vai terceira lá no- instância, também não. A resposta é não no para todos os STF. casos. Ou seja, usando a linguagem técnica jurídica, assim, eu não sou jurista, mas a minha irmã é, então assim, ela me ajuda com algumas Pastor palavras. Raul, Então, quando eu tenho trânsito em julgado, nesse instante, aí a igreja pode deliberar sobre o caso. Tá certo, Lúcio? Ó, o Aí, Lúcio nossa. disse que tá certo. O Lúcio Jurista. É o jurista Nosso daqui. é o consultor jurídico aqui da Ele já- equipe. Então- ele que cuida de toda essa Então, como questão. acontece? Por exemplo, já teve um líder da igreja ali em outro estado, não aqui no Maranhão, e eu acompanhei de perto o caso. Ele foi preso, inclusive saiu na mídia nacional, um líder da Caramba. igreja. Pastor não, um líder. Um líder de líder. igreja, um líder de igreja, um membro de igreja, né, que tinha uma função de liderança, mas era membro da igreja. Ele foi preso, que saiu nas grandes mídias, os maiores jornais de circulação nacional apresentaram a prisão. Só não foi ao vivo porque não foi na hora do jornal, mas no próxima edição do jornal e nos jornais que passavam na televisão ao domingo. Então, fato público, né? Polícia Federal prendendo, aquele bem negócio público. todo. Acontece. A igreja disciplina, nesse caso, envolvia crime que era crime contra os 10 mandamentos e crime contra a Constituição. Disciplina, sim ou não? Não, Não, isso tinha que esperar. O que acontece? esperar o processo. Quando desenvolveu o processo, percebeu-se que um de seus funcionários cometeu o crime e tentou incriminar o Imputar. proprietário. E aí o proprietário foi absolvido e o funcionário foi preso.
Tem que estar os dois juntos ali, né? Interessante isso aí, esse caso. Em acordo, né? Entende? Então, o que acontece? Nesse contexto, Com a lei aí, dos homens, né? então, o que a igreja pode fazer? A igreja pode sugerir que a pessoa peça licença da função que ela exerce, caso ela tenha uma função de liderança, pede para a pessoa aguardar, mas a igreja também aguarda o processo civil, porque nesse caso específico, a Constituição está acima do manual da igreja, né? Sim, E sim. Entende? o que me preocupa muito hoje na nossa igreja, pastor, hoje, nos dias atuais, não era como no tempo que eu entrei na igreja, tá? Eu falei ainda agora brincando, mas é real. Eu acho que também hoje, principalmente a nossa juventude, ela tem brincado muito nesse ambiente de disciplina, de exclusão. Ela não tem se preocupado na aparência do mal. É minha opinião que eu tenho analisado. Não estou julgando ninguém, porque dos pecadores eu sou o maior, Sim, tá? não. É como está se tratando. E a pessoa vai para o lugar X, lugar Y, posta nas suas redes sociais. Quando é chamada para conversar com a igreja, porque ela faz parte, é membro ativo desta igreja, Uhum. ela ainda fica chateada. Ela fica chateada, questiona, e as pessoas precisam entender que em todo lugar precisa ter ordem. Na minha casa tem ordem. Sim, mas Na minha casa tem ordem, tem hora para se chegar, hora para se sair, porque na minha casa eu tenho que colocar uma ordem, senão fica lá, vão ter. Então os caras têm que entender que a nossa igreja é uma igreja que ela é uma igreja de ordem. claro, com certeza. E a gente precisa lidar com isso quando a gente vem para essa igreja, entender isso. Por isso, a minha única observação sobre a nossa igreja é eu como membro. O que eu tenho feito por aquele que tem caído? Como que eu tenho tratado aquela situação? Eu participei de uma comissão, já fui ancião de igreja, em que foi uma comissão muito tensa. E quando a galera lia a ata na igreja, os irmãos saíam e ficavam, às vezes, na porta, conversando sobre a situação. E o pastor local entendeu aquilo. E quando ele leu a ata, ele disse que quando um dos nossos irmãos cai, nós devíamos lamentar e chorar junto. Por isso a ata foi lida. Vá cada um para sua casa orar por esse irmão. Não quero ver ninguém na porta da igreja. Correto. É o motivo que E eu eu defendo essa achei questão muito de massa ser isso, cara. anunciado na frente. Uhum. Porque, tipo assim, porque eu sempre penso que membro da igreja, porque a gente pensa que a comissão é algo separado da igreja, mas é algo. Da igreja tem que estar acontecendo na comissão, né? Sim. O que foi decidido lá, porque eu como líder de comissão. E quando uma pessoa é excluída ou é disciplinada, todo mundo tem que saber disso, estar ciente disso, dessa situação. Porque para poder tentar. Porque muitas vezes a gente pega pro lado errado, né? A pessoa aí fica cochichando, fica fazendo, né? Sobre a situação, mas o certo seria isso. Essa que é a função de ser líder na frente da igreja, pra gente entender a pessoa que às vezes a gente nem sabia a situação, descobre nada, ó, essa pessoa foi disciplinada. E a gente vai lá e ora por ela. Né? É interessante que, para evitar maiores constrangimentos, nesses casos assim, recomenda-se ler a ata depois do culto, exceto no sábado, né, onde tem o maior número de membros ali. Uhum. E quando todas as visitas tiverem saído também. E Inclusive, a gente faz os cultos online aqui, nessa hora a gente, né, evita, né, A gente, coloca música, alguma coisa, corta. para ser de fato lida para quem está aqui e faz parte do hall de membros. E também um outro detalhe que é interessante é de evitar expor ali o pecado do membro durante a leitura, né? Pode até se dizer ali que está sendo disciplinado por quebra de mandamento. princípios, né? No caso, isso é novo agora, né? Porque fala que antigamente se lia o que era feito. Oficialmente, assim, a partir de 1988, o certo é falar por quebra de mandamento. Porém, persistiu por, né, Eu lembro que falava pouco mais de uma década. tal mandamento. Eram esse específicos, mandamento né? dizia. Mas desde 1988, o certo é você ser genérico, não específico, Sim. né? A não ser que você tenha prova por fotos e vídeos que sejam autenticados pela polícia, na Constituição brasileira, né? Mas, assim, ainda perdurou por muito tempo o hábito de especificar o ato cometido. Então, repetindo, né? Olha, disciplina quando envolve algo que é crime de acordo com a Constituição, aí nós precisamos esperar que a justiça termine o devido processo depois do trânsito em julgado, ou que a pessoa aceite a condenação e não recorra, seja um réu confesso. Mas e quando não é crime de acordo com a Constituição? São Luís é uma cidade com um grupo grande de universitários, por exemplo. Sim, certo? sim. Então, por exemplo, imagine um casal de amigos que cresceu na mesma igreja no interior, um rapaz e uma moça.
que decidem vir para São Luís e dividir o apartamento para economizar recursos. Normal. De acordo com a Constituição, é crime? Não. Não, mas a igreja, Mas a não, igreja a é. igreja não concorda. Já. Porque... Pastor, no meu Olha- tempo, se a gente se juntasse muitos meninos e meninas juntos para assistir um filme junto até tarde da noite na casa de alguém, a gente era chamado a Todo atenção. mundo era Crime. chamado. Isso é crime. É crime. A gente era chamado a atenção. no Então, tempo era assim. então, olha só. E vamos Hoje não, imaginar. então é dormindo. Vamos imaginar que vamos usar dois nomes genéricos, né? João e Maria, vem do interior, uma cidade boa do interior, Imperatriz, né? Podemos usar. Imperatriz ou São Pedro da Água Branca. Se bem que Imperatriz também tem universidades lá. então... São Pedro da Água Branca. Não falei. tem, São Pedro não tem. São Pedro da Água Branca é um interiorzinho maravilhoso que eu cresci. Mas não tem universidade lá. Não tem universidade Pronto, lá. Não- Quase não tem morador. São Mas Pedro é- fica a quantos quilômetros de Imperatriz? 170 quilômetros. É uma. Já é o quê? Tem, Giliano. A 2 quilômetros da divisa do Pará. É uma casa aqui, outra mais 1 quilômetro depois. Pastor lá, Ah, é isso é metrópole. massa. São Pedro da Água Branca. Pronto. digamos São São dois Pedro da Água Branca. amigos. Um rapaz pode ser amigo de uma moça da igreja sem ter um relacionamento? Claro que Pode, pode, não pode. tem problema nenhum nisso. Normal. Então eles dois passam na Universidade Federal do Maranhão, no campus São Luís. Bacanga, né? Ali o lugar. Então decidem vir para cá. E aí os pais lá, todo mundo cresceram juntos, são como irmãos, né? Vamos rachar um apartamento? Um apartamento de 2 quartos. A igreja descobre essa situação. Lá em São Pedro da Água Branca, eles eram tão amigos e considerados irmãos que parecia normal. Mas a igreja aqui, opa, não, isso daqui não pode. Se não for irmão ou primo, né? Traz a aparência do mal. E o risco, É, você tá pastor, ali É. no fogo uma- cruzado. Você pode pegar Então- um tiro a qualquer momento. Então acontece, quando a igreja descobre isso daí, a igreja pode disciplinar? Não. Não. A igreja, eu acho, Não. eu não Olha sei. só, o que a igreja faz? A igreja Ah. conversa, fala assim, queridos, vocês, Isso está causando a aparência do a aparência mal. do mal, Ela pode vocês dizer isso. não Agora, podem continuar assim. Eles ouvindo isso daí, aí ela procurando uma amiga para morar com ela, e ele procurando um amigo para procurar com ele, não precisa mais disciplina. Sim. Agora, se eles falam assim, olha, vocês lá, a gente aqui, aí a igreja Isso, passa a precisar se não. posicionar quanto a que isso. já começa a Quem causar paga minhas contas sou eu. escândalo, né, para Uhum. a igreja, etc. É, Eu estou dando um exemplo genérico, mas assim, Sim. você pode pensar em várias coisas nesse e pastor, contexto. só abrindo, aconteceu comigo. Agora que eu tô assim, eu falei de São Você Pedro da Água pecou, Branca. você pecou? Não Assim? pequei, não pequei. Por Deus. Eu cresci nessa cidadezinha desde os 7 até 14 anos, São Pedro da Água Branca. E em frente a gente, Nunca mais vou esquecer o nome dessa cidade. Foi dito aqui 300 vezes. maravilhosa, São cara. Pedro da- São Pedro da Água Branca. E uma colega minha, a gente cresceu junto também. Tem foto nossa, moleque em cima de um pé de ata e Acabei de tal, profetizar um brincando, pecado aqui. né? Rapaz, e você acredita que quando eu passei no vestibular para Imperatriz, minha primeira formação, meu primeiro curso foi História. História na UEMA. E para economizar, o pai foi lá falar com ela, dona Socorro, e perguntar se eu não poderia ficar enquanto arrumava abraço pra dona lugar pra mim Socorro aí. ficar, podia ficar lá, né? O Luciana morava com o irmão dela, né? Ah, Sim. Aí, Pronto, é diferente, tá vendo que é diferente? Aí diferente, eu né? acabei ficando uns 6 meses lá. Mas é diferente. E tal, né, mas não foi só, só deu um estalo aqui. Não foi só tu e ela. É, Passou, mas- ó, passou aqui. Quase, Vocês estão vendo aí, ó, né? passou Eita, aqui, chega- olha. Deu Tá uma frieira fedendo aqui. pra não morrer cheiroso. Então, assim, caminhando, né, para os nossos finalmente. Vamos falar um pouco sobre o pós-disciplina. A gente já comentou, mas de forma, né, pós-disciplina. Tu não foi disciplinado mesmo, né? Não, fui disciplinar, não. Foi quase também. Porque Foi Não, a tu minha passou questão foi a questão burocrática da igreja, né? Porque eu fui batizado no Campuri, aos 14 anos, ali. Aquele forte corajoso, o Campuri aqui do Maranhão. E só que não teve registro, não fiz ficha, não fiz nada, eu tava no limbo. Literalmente, eu não era membro da igreja por nome. E aos 16, 17, que queriam me colocar na liderança, né? Como sou uma parte da igreja. E aí tinha a situação, aí, poxa, como é que vai ser líder se ele nem tá na igreja? E aí eu fui e só fiz a profissão de fé. Já que como a liderança me conhecia já bastante, Beleza. aí foi até uma situação que eles, como é que é? Eles acolheram de uma forma diferente. Os líderes, os conselheiros, eles me levaram ali para essa linha de pastoral, né? Fizeram a profissão de fé comigo apenas ali, tipo assim, pessoalmente. Porque naquele dia ia ter profissão de fé com mais 5 Que era e só o uma batismo. questão burocrática. Só para resolver Não, essa que eu questão. lembro Pode que ser- aqui, o Porque o batismo disciplina. aconteceu, o batismo Exatamente. foi público Foi e não público. aconteceu nenhum ato que ensejasse pronto. a emoção. Então aí você faz um ajuste interno, né? Justo, exatamente. Resolve ali. Eu lembrei O pós-disciplina que tu tá falando é depois Aí- que tu passou a disciplina. Isso, Isso, é vamos isso. lá. É porque eu puxei aqui para ele, não sei nem porquê. Eu esqueci de focar Eu tô nesse sem detalhe disciplina. aqui.
Mas vamos lá, Wellington. Depois que tu foi disciplinado, o pós ali, quanto tempo que tu ficou? Disciplinado não, removido. Disciplina, removido. disciplina, Pronto. Eu fiquei algum tempo, É porque disciplina. Ah, meu caso foi mais complicado. Claro, sim. Aí o que Esses casos que acontece na envolvem isso igreja daí- hoje? Uhum. E aí tem muita gente que Entendo. está nos ouvindo, e eu peço, por favor, aos meus irmãos, não julgar e nem corroborar com alguma ideia ou alguma fala sobre um caso desse, que você não tenha noção da veracidade, conhecimento. saber o que está acontecendo. Então, começa aquele telefone sem fio, né? Não, ele separou porque ele traiu ela e tal. E o pastor que me removeu da igreja na época, ele perguntou à minha ex-mulher, ele separou de você porque ele tinha esse relacionamento? Não. Ele não volta comigo mais, nem que eu queira por causa disso, mas quando ele separou de mim, ele não tinha esse relacionamento, não foi por isso que ele separou de mim. Ela disse isso a ele. Então, e ela me colocou numa situação difícil. Então, a ideia que passava na igreja é que eu não podia mais voltar à igreja, até que ela tivesse outra pessoa, Isso. Uhum. tá? Tem um Mas negócio aí, né? Mas eu vou Uhum. falar um negócio a vocês. Eu estava consciente disso, mas o alicerce estava pronto. E a parede estava segurando firme. E muitas vezes eu vinha à igreja para deixar o meu dízimo, mas não assistia o culto porque eu me sentia ridicularizado pelos irmãos. Eu vinha deixar o dízimo, mas não assistia o culto e voltava. Não. O sábado é dia do Senhor. Eu aprendi que é dia do Senhor. O culto aqui nesse tempo não tinha online, internet não era tão assim, né? Como é fácil hoje, era Escada. ninguém transmitia, né, cara? O A Lúcio Novo David Tempo, não existia ainda. a Novo Tempo só era canal fechado, né? Era CISAC ainda, né, meu filho? Não se chamava Isso, nem Novo então Tempo, era né? muito ruim. Esse Isaac Então o negócio era ler um era livro, meditar e tudo. E aí eu a de resolvi. Sate, pastor. A de Site, isso Sate. eu Aí, já usei isso Eu aí. comecei Alguém a me Sate. diz, olha, Já olha, usei. olha a minha situação. Minha situação é uma situação para você que está nos ouvindo entender que tudo que Deus faz é bom. E Deus é perfeito. Se você confia no Senhor, Ele guia os seus caminhos certinho e nunca vai te abandonar. Se o teu desejo que vai do teu coração é servir a Deus, Ele vai cuidar de ti. Não tem erro. Alguém me disse assim, um amigo, olha, porque tu frequentou muito igreja de bairro. Igreja de bairro a galera conversa mais. Mas lá na igreja do caso, a galera é mais light, porque na igreja de bairro cada um vai para sua casa e tudo. A galera tem uma mente mais aberta, frequenta o caso. E eu comecei a vir à igreja do caso, de vez em quando e tal. E o Riba me chamou para participar da classe da escola sabatina dele. E eu era muito conhecido na igreja municipalmente aqui em São Luís. Você é quase celebridade. Celebridade. Não, é Então eu celebridade. estou diante da personalidade Sim, ludovicense, sim, então. é. Eu não sabia dessa... Não é, porque é o Tá. seguinte, deixa eu explicar por que eu era muito conhecido. Não explica, não. Eu fiz parte. Sua história tá mais bonita Eu- sem Eu explicar. fiz Não, parte do Só para primeiro- dizer que eu conheci ele primeiramente assistindo pelas lives, né? Olha aí, Eu conheci ele primeiramente. Já lá. conhece Rapaz, assim. já pensou? Eu fiz parte da equipe que foi a Teresina aprender o EJC. E eu fui o primeiro EDG do EJC de São Luís. Uhum. Quase pai do EJC. Tá? Eu, Brunão, né, nosso amigo, abraço para ele. Bença. E aí, o que acontece? Eu era muito conhecido, então a galera me conhecia quando eu chegava. Então a galera me viu aqui, sabia que eu fazia louvor no caso e tal, que eu participava, e começou a querer me entrosar mesmo. Mas eu sabia, eu nunca vou me batizar, porque as pessoas entendem a história de outro jeito. E adivinha quem veio ser pastor do caso transferido? Peraí, rapidinho. Essa mudança tua pra cá foi... Tu tava disciplinado Eu já? estava removido da igreja, eu não estava em igreja Ah. nenhuma. Frequentando a igreja, como eu te Frequentando. falei, né? A Eu era da remoção igreja não, do João Paulo. não impede de frequentar, né? E seu exemplo... Eu frequentei. E aqui, mas assim, algumas pessoas que me conheciam aqui, e eu sei, disseram, rapaz, esse cara tá aqui, frequentando aqui, cara de pau, tipo assim, chegou ao meu ouvido, né? Uhum. Mas eu vim, a maioria me recebeu bem e tudo. E Deus colocou como pastor do caso, foi transferido para o caso, o mesmo pastor que me removeu lá no João Paulo, Anos antes. anos antes. Massa. E ele veio para cá. Décadas antes, né? Décadas antes. E eu queria. E aí, criança assim, aqui. falaram comigo, tá? O Daniel, nosso amigo Daniel Saraiva, falou assim: mas você não Daniel. volta pra igreja? Cara, porque Abraço, esse cara acha que foi isso e Daniel. foi aquilo. E fizeram mesmo, assim, uma reunião para entender o que tinha acontecido aqui no caso, todo o ancianato. E o pastor que Já me conhecia, removeu, né? pediu a ata de lá, trouxe para cá, explicou toda a situação, como me conhecia,
e eu fui rebatizado, vou até ser membro ativo da igreja. Amém. Deus trouxe o pastor que me removeu para me batizar de volta. Foi quanto tempo? Mais ou menos 2 anos 2 depois. anos. Pouco mais de 2 anos depois. Deus trouxe ele para me rebatizar aqui. Nunca imaginei. Então, quando você confia em Deus, vai ter um monte de gente que vai dizer não presta e tal, mas você não fez um voto com Deus, você não se acertou com Deus, entenda. Acima dos homens existe um Deus. Ah, Wellington, mas tua cabeça é diferente, tu absorve melhor as pancadas, tu já vem de uma grande tribulação, e eu não sou assim, eu sou mais sensível e tal. Eu entendo que nem todo mundo é igual, mas a gente pode ser igual em uma coisa, entender que Deus está disposto a cumprir o desejo do nosso coração se nós o buscarmos. Mas assim, tu tá falando, tu tocou muito na tecla de que o alicerce estava pronto e tal, recebeu olhar atravessado, mas Sim. também recebeu aquele SMS lá de Lógico, aí o que eu vou te dizer, cara, eu tô com tal. Daniel me conhecia já, Daniel Saraiva, então me abraçou muito, deixei aqui na igreja. Clênio também conhecia um pouco, e o Ribamar também me conhecia muito. Tio Então, Riba. Lana Marinho, que era no tempo da igreja Lana. também, grande Lana, um abraço a ela. São pessoas que conheciam. Então, às vezes tinha alguma coisa aqui de JA, que tinha que formar equipes para fazer alguma coisa lá na frente. E eles me botavam para fazer mesmo, porque eles sabiam que eu já tinha costume à frente da igreja falar. Então, eles tentavam me enturmar de todo jeito, né? E eu quero deixar aqui um recado aqui para os nossos jovens, Fale aí. que eu fui para o primeiro retiro espiritual depois desse período do Casle, né? E no primeiro dia que eu fui lá no sábado, eu não gostei muito do retiro. Aonde foi o retiro? Foi lá no Terraço 77. Terraço 77. Já foi, eu acho que foi o segundo retiro lá quando eu fui. Foi o do Jurandir? Não. Não, ainda não foi do Foi o Jurandir, antes, né? não. E Sim, aí, o que acontece? Eu fui lá no sábado, né? De manhã, passei o dia, eu não gostei muito, né? E nem eles gostam muito, né? Ela que não gostou muito, não. Pois vamos embora lá para Timon, vamos lá para Teresina, lá, minha família tá reunida lá no sítio da gente, lá entre Teresina e Caxias, no Canaã. Então vamos participar. Aí eu disse, rapaz, eu já até paguei esse retiro. Ela disse, mas não tem nada, vamos lá. Peguei o carro, quero falar para você que quando eu cheguei na BR, não passava nada. Não tinha como ir. Passei mais de 1 hora lá. Aí eu disse, ela, Deus está dizendo que é para a gente ficar. Eu voltei e continuei no retiro. E a minha continuação no retiro foi muito importante para o pessoal me conhecer melhor e eu também conhecer melhor a igreja, estar aqui até hoje e ajudando na liderança da igreja. Então, retiro salva vidas. Amém! Vá pro retiro. Saudade do retiro. Se inscreva aí próximo ano pro retiro. Tem essa coisa assim de cada caso é um caso, não é isso? E a gente pode falar não sei se será bem colocado aqui, mas, por exemplo, o mesmo caso de Wellington. Se fosse uma outra pessoa que não tivesse, né, uma atividade, um relacionamento, enfim, foi 2 anos, foi que tu ficou? Mais de 2 anos. Mais de fiquei 2 afastado. anos. O manual, Quase que 3. na questão dele, o que diz o manual? Existe um tempo específico para o rebatismo? Não tem um tempo específico, né? Então, fala ali sobre a disciplina de censura por até 12 meses, entende-se que se precisa mais do que censura, os 12 meses seriam o mínimo, né? Porque a censura é de 1 a 12 meses, esses 12 Mas meses o dele seriam o mínimo. não foi censura. Não, foi remoção, então Foi por isso remoção, mais de 12 então- meses. Mais de 12 meses. Sim, só que acontece, independente do tempo que demore para que isso aconteça, é necessário que se solucione o problema que provocou a disciplina Essa da é a questão remoção. que falou de que a ex tem que se casar, né? Tem que Não é só isso, né? Mas tem todo Tem um umas contexto. questões Eu assim, tive um né? caso que eu acompanhei há muitos anos atrás que demorou quase 10 anos para que solucionasse, o problema fosse solucionado. Sim. Então, demorou nesse processo. No caso, assim, tinha começado parecido com o dele, mas no caso aí a pessoa, a ex-mulher, se envolveu num caso, mas como não se tornou público, ela não queria confessar. E deixou ele amarrado, né? Então ela ficou sozinha depois, ela se relacionava escondido, Mas maldade. entendeu? E aí, e aí quase Libera o 10 anos Tônio. depois, a coisa se tornou pública. Ela tinha falado comigo, que tinha feito, tinha falado pra ele, mas, entendeu? Num tribunal seria a minha palavra contra dela, né? Então ela falou assim, não confesso, porque ela falou assim, porque eu tenho vergonha do meu filho que está crescendo, eu não quero que ele saiba o que eu fiz. Né? Então, eu casei com criança, ainda mais complexo, né? Então, demorou quando deu
mais de 10 anos, quase 10 anos que esse processo estava lá, se solucionou, o rapaz foi rebatizado e tudo, é um líder da igreja hoje, está aí. Eu queria abrir Eu- um parênteses aqui e deixar uma coisa que é muito importante. Nós temos 2 pastores aqui na mesa com a gente hoje. Eu queria dizer a vocês da importância de vocês como líder espiritual nosso, das suas ovelhas. Logo que eu saí de casa, no meu divórcio ali, eu não estava mais feliz no relacionamento, tudo bem, mas a gente tinha todo um costume, né? Tinha uma vida, então passei uns 15 dias sem parafuso, né? E acabei dando uma saída com os amigos do passado e tal. E o pastor da igreja na época me chamou e disse: vai acontecer um final de semana com Deus, eu quero que você seja um ministro de louvor. Eu disse: pastor, não estou apto. Aconteceu algumas coisas assim, assim. Ele disse: trouxe escândalo à igreja? Eu disse: não. Ele disse: Deus disse que é você que tem que fazer esse negócio. Nós vamos fazer uma procissão de fé agora. Nós vamos orar. Assuma o seu lado na igreja que Deus destinou a você. Não abandone sua fé. O inimigo está ali, ó, ao redor como o leão para te devorar. Aceita esse chamado em nome de Jesus, falou comigo. Nós oramos juntos. E eu quero lhe dizer que essa conversa me salvou espiritualmente. Eu estava com um vazio e preenchendo já com outras coisas. Porque a minha família é muito técnica, né? Alguém está com uma dificuldade, a casa caiu, a gente bota o telhado, quanto é de cada um. A minha família não é muito de aquele relacionamento de margarina, né? Então a gente é muito técnico. Então eu senti um pouco falta disso, né? E eu morava praticamente só com meu irmão. E eu estava indo por esse caminho. E o pastor, Te trouxe de volta. quando viu que eu estava um pouco ali fora do aprisco, que ele já pegou ali pelo meu calcanhar, quase escorregando, e me trouxe de volta, né? Não. Então, as lutas dos nossos jovens, elas são diárias. Uma vez Fiquem de olho nos nossos jovens. eu vi um jovem uma vez que passou por isso quando eu ainda estava no começo da minha adolescência, e aí a situação se apertou, o pastor foi na casa dele, falou assim, arruma sua mala aí. E ele ficou lá quase um mês morando na casa com o pastor, Foi? para que ele Massa. não se desviasse, né? Realmente isso Bacana, é... muito bom. Muito Você- bom, muito bom, muito bom. Umas 3 vezes você ensaiou falar e não falou, falei. Eu falo demais, pastor. Não, não, tá. Cearense tá é bicho que ótimo. fala. O Wellington, ele falou ele deu uma dica muito boa aí. E vale a pena a gente ouvir e seguir, né? Conhecer, a Bíblia já diz, conhecer o estado das suas ovelhas, né? E esteja próximo. Essa é a questão. O pastor, ele nunca está ali longe, ele tem que estar perto ali, próximo, conhecer o estado das suas ovelhas e cuidar, e que no momento que elas caírem num buraco, ele está ali para estender a mão, né? Então, sempre ali juntos nesse processo, né? Então, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sim, E sim. Deus, ele vai estar Amém. guiando. Caminhando para o final, caminhando não, chegando, que a gente já poderia encerrar aqui aproveitando essas últimas falas aí de vocês. Mas eu não quero também, a gente não quer também, quem está ouvindo, assistindo, saia, rapaz, mas ele nem tocou naquele assunto ali. E eu, enquanto vocês falam que eu tento imaginar, eu vou jogar aqui uma situação e vou ficar na minha e vocês se viram aí, os teólogos. Vamos lá. O que tem acontecido? Hoje tem as redes sociais e tal, e os jovens, como o Wellington falou, né? Não tem tido muita vergonha de postar as coisas, não. Mesmo. Tá lá, pastor. O camarada tá na festa lá e ele colocou lá, fez os stories, colocou no feed e tal. No meu tempo já era censurado, não participava mais não. O que precisa acontecer, né? Que a gente escuta, fulano fez isso, e aí, gente que vem falar pra mim, isso aí, eu falei, não, eu não sou, né? Como tem gente que faz questão mesmo e quer que a pessoa, Maricica, só, é tu. Eu não... É o Kelly. que Kelly precisa? falou Existe ainda. uma liturgia, existe né? Não, tem que acontecer isso primeiro, e Sim, uma sim. denúncia formal, Claro. não sei e tal. Fala aí pra gente entender um pouco aí. Olha, Mateus 18 disciplina o caso, né? Quando o seu irmão pecar, você vai ter com ele, né? Então acontece, quem viu tem que conversar. Uma vez uma pessoa da igreja que era líder chegou e falou, ó, na época quando tinha acabado de lançar o Snapchat, Mas, pastor, quando é na rede social, é muita gente que viu, não precisa ir lá. Pronto, mas aí é que tá. Mais de 1000 visualizações. Lançaram o Snap, na época que lançaram o Snapchat, depois o Snapchat foi superado pelas outras redes sociais, porque eles, né, se apropriaram das ferramentas deles.
Mas aí tinha lá umas pessoas lá mostrando parte do corpo que não deviam, né? Aí ele tava Aham. mostrando. E veio me falar, ó, porque eu vi e tal. Eu falei, foi lá falar? Pô, eu não, é porque eu sou amigo da pessoa, você é o pastor, depois você vai embora e se você arruma inimizade, você vai embora. Eu não, né? Eu vou ficar aqui levando Eu falei, porrada. olha, Olha só. isso Mas tá... eu poderia fazer assim, aí, pastor, veja aí, agora você tá Pronto, né? Então aí, não, Giliar, se você fizer isso comigo, eu quero, assim, por exemplo, vamos imaginar que você, bom, ainda bem que é responsável por isso, pastor Kelly, pastor Irineu, mas vamos imaginar que fosse eu, né? Mas assim, vamos imaginar que fosse eu. Aí então assim, falou assim, pronto. Então assim, ó, porque eu não sou o print aqui, ó. eu não sou muito forte nessas redes sociais assim de ficar seguindo, mas Não, né? vamos lá, daí acontece. Segue lá a Igreja do Casley, tá? Não, mas isso aí é da igreja do caso. Aí, casa lá, não, tô lá, Inscreve sou, no canal, Adventista sou Time. seguidor, Ah, muito bem, pastor. eu assisto. Inclusive, comecei a assistir antes de mudar pra cá. Quando eu fui transferido, eu falei, opa, pastor conhecer, Fernando, né? Pronto. pastor Fernando Presidente, falei, pastor, eu vou trabalhar no colégio adventista lá de São Luís. Qual que é a igreja que é pra eu frequentar? Ele falou, você vai frequentar a igreja do caso. Abraço, pastor Fernando. Então aí eu falei, pronto, Valeu, pastor. Aí já Fernando. pedi a transferência pra igreja do Casley e Seguiu todas as comecei a redes. assistir o culto, até porque o culto aqui começa às 8 horas da manhã, que onde eu morava era 7 horas da manhã, então dava pra assistir o culto aqui sábado e depois ir pra igreja lá. Pronto. Começava às 9 horas, dava 2 horas de diferença. Imagine a classe de professores, hein? 7 horas era 6 horas. Então. 6 horas da manhã de lá, exatamente. Caramba. Né? Bênção. Sim, continue. Desculpa. Então, pronto. Então, o que aconteceu? O rapaz falou assim, não, você vai lá. Eu falei assim, olha, estaria certo se não fosse a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que o irmão pecou, você tem que ir lá falar com o irmão. Então, se você me mostra o print, aí eu falei, beleza, você vai comigo lá? Porque eu não vi no meu telefone, eu vi no seu. Aí foi o que eu falei com ele, vamos lá que você vai comigo? Eu falei assim, eu não vou. Eu falei assim, então, olha só. E você já parou para pensar, um cristão, um filho de Deus, um cidadão, um pastor, chegar e falar assim, vamos imaginar que fosse o Wellington, não é o Wellington, né? De novo, não. Não, mas assim, né, o Wellington, Chega. me fofocaram, ó, olha eu chegando, olha... Adriel. Não, Adriel tá tranquilo aí. Tranquilo aqui. É isso. Não, assim, ó, imagina eu chegando para o Wellington, ó, uma autoridade, né, em EJC, em música e tudo, né? Assim, ó, me fofocaram que você fez isso. Isso é uma linguagem de um filho de Deus? Isso é uma linguagem de um cidadão correto? Isso é uma linguagem de um cristão? Isso é uma linguagem do pastor? Pastor, mas tá o print. De jeito nenhum. Mandaram o print. Pronto, aí só que é o seguinte, assim, ó, quem me mandou o print tem que se responsabilizar comigo e ir lá comigo, entendeu? Olha, Giliar me mostrou o print. Eu não sei, não vi nada. Não Entendeu? Não mandei print pra ninguém. Você entende? Então, assim, Giliar me mandou o print. Então, vamos lá. E eu falo assim, você não quer ir lá não? Mas eu vou ter que falar que foi você que me mostrou. E já teve problemas que, inclusive, tem que ser solucionados assim. Um caso, uma vez que... Por isso que os pastores não têm rede social. Eu tenho. Brincadeira, pastor, vai. Mas, ó, por exemplo, assim, ó, olha, aconteceu um caso. Um ancião de igreja chegou pra mim e falou assim, olha, você tem que resolver o problema da menina lá, que ela tá namorando com outra menina. Homossexualismo, né? Então, a pessoa pode ter o direito de fazer isso, mas não está contemplado nas regras da Bíblia, né? Nas regras bíblicas, né? Então, instituição com sua regra. ele falou assim, vai lá e disciplina. Eu falei assim, mas eu vou disciplinar se eu não vi? Você viu? Ele falou, não, foi fulano de tal que me falou. Eu falei, então você vai lá comigo? Ah, também não vou não. Eu falei, então é o seguinte, primeiro você vai lá e conversa com a pessoa. Um mês depois, ele veio falar comigo. Bravo. Você não resolveu, né? Você tá com medo, seu medroso, preguiçoso e tal, jeito, né? pastor. As palavras não foram tão suaves, né? Mas, entendeu? Aí, eu falei, você foi lá? Você fez sua parte? Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. No outro, quando deu mais um mês, aí nós voltamos. A pessoa que ele me indicou não era a pessoa certa. Tinha um caso lá que já tinha sido resolvido, que realmente a menina estava num relacionamento homossexual, só que ela tinha o mesmo nome da outra pessoa, e trouxeram para ele com o nome, porque Daniela é um nome comum, né? Sim. Assim, no qualquer lugar do mundo você vai achar Daniela, né? Sim. E nós teríamos disciplinado, entendeu? Por que a necessidade de o irmão que viu fazer isso? Por causa da originalidade do fato, né? A realidade. Então, a pessoa que viu, temos uma testemunha ocular. Se eu tivesse apenas ouvido ele, que era um líder de boa reputação, que depois me pediu perdão porque ele cometeu o erro, porque ele confundiu os nomes e confiou na pessoa que ouviu, né? Que contou para ele, né? E a confiança, ela envolve responsabilidade. Então, confiou na pessoa, então ele teria que ter chamado a pessoa que viu, ele e eu. Nós iríamos os três, os outros dois não tiveram coragem de ir. Nós resolvemos um problema antes que ele se iniciasse, porque poderia ter começado um processo de disciplina contra a pessoa errada. E algo que é criminoso. Você imputar a alguém um ato que ela não faz é um crime que a pessoa pode tratar. Então, o que acontece? É essencial que quem viu,
quem testemunhou, primeiro, vai falar com a pessoa direto, tenta resolver, salvar o irmão. Você tem, em nome de Jesus, a qualidade de embaixador de Cristo. Isso é para Uhum. todos os cristãos. Nós somos uma nação santa, sacerdócio real. Então, cada um tem essa responsabilidade individual de salvar o seu irmão quando perceber que ele está em erro. Não ouviu? Eu quero ser o segundo a ser convidado, para tentar salvar o irmão, não para remover o nome dele de membros ou precisar envolver qualquer processo de disciplina, mas querer salvar. E aí a gente vai lá. Irei, farei, fiz com qualquer quantidade de pessoas que for necessário. Entende? E vai lá, e o caso não resolve, e vai de manhã. Eu lembro uma vez, um caso lá, nós chegamos para resolver, era 9 horas da noite, começamos a conversar, quando olhamos no relógio era 4 horas da manhã. Eu fico o tempo que for necessário para que o problema seja solucionado. Entende? Faça o trabalho que foi feito. Outras situações, já precisei ir para a delegacia, denunciar a pessoa. Mas eu tenho uma observação a fazer, como isso tem sido conduzido na igreja. Eu não acho que alguém postar uma foto ali na rede social, isso aqui ali, tem que censurar, ou disciplinar, ou remover. Mas eu acho que a nossa liderança, isso passa pelo pastorado também, é uma opinião minha, se eu estiver errado, me corrija, deve chamar aquele jovem para conversar. Deve tirar, talvez, resgatar, ele está saindo do aprisco. Claro! E eu não vejo isso acontecer hoje. Porque não é, Aí quando tem um estouro da boiada, não tem mais jeito. não é uma questão de ser dedo duro, né? Não, pastor? é uma questão de alertar. Sim. Eu alerto as minhas filhas, quando eu vejo as minhas filhas fazer alguma coisa na rede social, eu boto uma foto mais assim, isso, olha, não é legal, meu filho, tirar isso aí, o celular é seu, tá? Não faça isso, Mas a aí- pessoa vai e tira. Só que esse é o ponto. Por exemplo, eu não sou responsável pelas agendas dos outros pastores, mas eu posso Sim. falar. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e num dia bom eu chego em casa às 7, 8 horas da noite. Sim. E eu trabalho num contexto da escola que eu passo o dia inteiro sem poder usar o telefone, porque eu vou estar em sala de aula, atendimento, Ah. ligação, estudo bíblico, classe Cuida da bíblica, escola atendimento aos também. pais e tudo. Minha filha, quando dá 4 horas da manhã, tá acordada. Entende? Bebezinha, tá acordando. E eu louvo a Deus por isso, que é o tempo que eu passo com ela. Porque quando eu chego à noite, ela já está dormindo. Então, de 4 da manhã até as 6 da manhã, eu fico com a minha filha. Entende? E quando eu fico com ela, é tempo para ela. Quando eu chego em casa às 8 horas da noite, vou dar atenção para minha esposa, vou jantar, tomar um banho, Sim, jantar, lógico. preparar material, classe, sala de aula, material didático, classe bíblica, contato, responder e-mail, entendeu? Escrever material, que às vezes já é 10, 11, meia-noite, e 4 horas da manhã estou em pé de novo. Agora você me diz, que tempo que eu tenho para ficar vendo o que está acontecendo na rede social? Não sobrou não, nem essa- pra nossa página, É. nessa agenda dele. Pois Essa é. é Tudo o- bem, mas é porque às vezes chega alguma Não, coisa. mas entendeu? Quando chega, você Quando tá, ok, chega, aí vamos você resolver, vai, lá você olha a resolvemos. rede social da pessoa e você chama o jovem para conversar. Meu jovem, não sei o que aconteceu, o que importa é que você me disser. Não é legal para você. Vamos Uhum. rever isso, vamos continuar aqui firme. Não deixe essas coisas pequenas abalar. Eu acho que se Tá você faltando tem um esse... departamento na igreja, né? Não, pra Não, cuidar disso. não, não. Não, Ai, não. não, mas assim, é o que eu falo agora, mas eu acho que é real. redes Nós, sociais. assim, precisamos melhorar o acompanhamento? Sim, precisamos. É o que eu falo agora, É. tipo assim, porque a questão é que a gente tenta tirar a responsabilidade de todo mundo. Porque todo mundo é responsável pelos próprios membros. Porque Sim, às vezes a sim. gente pensa assim, que a igreja é radical ao ponto assim, de que eu tô abaixo do líder e o líder tá abaixo do pastor. Sim. Mas todo mundo é responsável pelo próximo ali. E eu acho que essa questão de a pessoa que viu ter que ir com ele lá e conversar com essa pessoa é muito disso. Porque às vezes a gente quer repassar pro outro essa bomba, né? Ah, não. Aí, pastor, Não, vai, e vai. Mas é porque o pastor depois vai Entendeu? embora. Claro, né? não. É. Não, e até é engraçado, porque é o seguinte, por exemplo, eu não sei como está hoje, mas o Facebook tinha uma regra que você tinha que ter pelo menos 16 anos de idade para Sim. ter ele. Não sei, Aí eu me faz lembro- tempo que eu uso o Facebook. Eu me lembro que daí teve uns jovenzinhos lá com idade inferior a 16 anos que foram me adicionar, eu não aceitei, e além de não aceitar, os que eu vi lá, Reportável. aí eu dava uma olhadinha lá, por exemplo, tinha um rapaz lá que estava dizendo uma menina de 13 anos de idade falando que tinha 18. Eu falei, não, você sabe, eu ia no particular, já fui na casa, falei, sabia que seu Ô, filho tá jovem. Sabia que seu filho tá mentindo na rede social? Falava com ele primeiro, depois Ah, falava com o pai pastor, eu também. fui Facebook com 11 anos. Pois é, Olha aí, então, ó. tá errado. 12 anos. Eu- Começou errado. Eu, esse assim, jovem. entendeu? Ele veio parar no Do que eu podcast. conseguia fazer, eu falava assim, ó, tá errado isso aqui, eu não vou te É. aceitar. E eu falava com o pai, ó, seu filho não pode acessar a rede social. Ó, pastor, obrigado, né? Pois é, essa questão, tipo Só assim, que quanto de- tempo eu tenho pra fazer isso? Parando pra pensar em todas as outras atribuições que Não, são a sua necessárias. agenda aí... Não, mas a minha agenda é pequena. Mas a, existe- a agenda desse homem aqui é maior do que a minha. do Existe pastor pastores e Jurandir é ainda pastores. maior, Ó, né? Olha aí. Aqui em São Luís, eu cheguei a conhecer pastor, que ele era pastor de um distrito de 16 igrejas. Então, já parou pra pensar? 16 igrejas. 16 aí, comissões. 6 comissões, é isso que eu penso. Entende? Muita nesse- coisa. 16 comissões, reuniões de anciãos, reunião de diretor de escola sabatina, reunião com os jovens, reunião com os aventureiros, reunião com os bravadores,
entende? Aí todo esse processo, ajudar o Ministério da Mulher, as duplas missionárias, o pessoal que está recebendo estudo bíblico, gente que precisa de disciplina, só que o mundo continua dando pra gente 24 horas por dia só. E é por isso que esse cuidado ele deve Ele é um ser cuidado mútuo, né? de todos. Todos ali devem estar se preocupando com o seu irmão. Só que é o seguinte, irmão. chegou- Porque não é não. questão de ser dedo duro. Eu volto Não. a Não, afirmar. não é, de não é, não. cuidar. Cuidar. Cuidado. Exatamente, essa questão Agora é de cuidado. difícil, né? E o que tem acontecido é o caminho inverso. A Bíblia ela coloca, por exemplo, você viu o irmão fazendo besteira, vamos dizer, naquele caso que você vai você passa ali na rua, vê no bar, tem um No irmão lá bar. tomando É o clássico. um copo, é o clássico, Esse é o né? Um clássico. copo lá de água Um lá. energético. Vi no bar. Aí você já olha assim, eita, vou já dizer ali pro pastor. Vou já dizer pro Então é algo que ancião. acontece mesmo, é o comum que a Oxe, gente conhece. Bom, No grupo da igreja. ainda bota assim, Pastor tirou tá uma aí. foto com ele bebendo, assim, num copo americano, né? Caramba. Aí pronto. Aí mostrou para toda a comissão, olha, vi o irmão ali e tal. Aí já começa aquele zum na igreja, o irmão não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitos têm tomado esse caminho inverso. Em vez de começar ali da ordem que Mateus coloca, ali 18, que é verso 15, que se você viu seu irmão, vai lá, você conversa com Você ele. Se com não ele. resolveu, conversa, chame mais um ou dois. Não, tem levado, primeiramente, tem quebrado a ordem e logo levado para a comissão. Tomado 20 logo uma vez. E não tem resolvido o problema ali com Isso. seu irmão de forma amorosa. Não conheço meu irmão, é muito amigo meu, então eu tenho mais facilidade para resolver, para lidar, para aconselhar, para que ele possa se abrir comigo. Então, e a gente conseguir resolver aquele problema sem passar à frente. Então, ali você já consegue resolver muitos problemas ali preliminares. Sim, sim. Muito bem. O Muito papo bom. tá bom, tá bacana. Eu acho que Verdade. pelo menos na minha percepção, é que eu tô ouvindo vocês aí e tentando pensar aqui em possibilidades de questionamento. Para mim foi muito bem, né, esclarecedor, lúcido. E vamos para as considerações finais para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo. Adriel, começar com Eu Adriel. tenho, já pedi a palavra primeiro, né? Mas a primeira constatação que eu tenho mesmo, assim, de princípio, acho que mudou mesmo aqui, concepção sobre isso, é a questão do Wellington, assim, de tu conhecer antes, o fato de conhecer a igreja antes, de ter o conhecimento do que é certo e que é errado, que a disciplina vem quando ela precisa vir, né? E foi o que manteve ele, né? Eu acho que esse que é o fato que falta para muitos que são disciplinados e às vezes se desviam. Acho que a disciplina ali tá para punir, que não mas a disciplina é para amar, né? Para corrigir, para amar. Eu acho que esse é o fato, assim, que mais me criou mais foi esse, de tu estar preparado para a situação. Muito bem. Aí a importância de um bom estudo bíblico, Estudo, né, pastor? exatamente. Você que é o cara do Exatamente. estudo bíblico. aqui do Especialista, caso, né, rapaz? Especialista em estudo Nada. bíblico. Cabra é bom. Pastor Não, Kerli. Vamos sempre aí. Kerli. Kerli. É isso que o Adriel aí ele falou. Nós estamos falando aqui sobre a disciplina, um tema muito especial, importante para podermos entender melhor aí e aceitar. Quando vier aceitar, e Deus ele está de braços abertos para perdoar, a igreja também deve estar de braços abertos para abraçar. E a função da igreja não é punir, mas é salvar. Então, quando a punição chegar, é você aceitar e colocar nas mãos de Deus e se recuperar. Então, queridos, você que está aí passando por esse momento aí difícil, creia em Deus que tudo vai passar. Mantenha-se firme, como o Hélito colocou aqui. Tem uma base, essa base é Cristo Jesus. Ele pega você de um tremendal de lama e ele coloca você sobre uma rocha firme ali. Ele coloca até um novo cântico nos seus lábios. Então, que você possa ser cada dia aí tocado e transformado por Cristo Jesus. Existe um ministério na igreja, né, que auxilia isso, pastor Kerli. Só pegando um gancho aí rapidinho. E auxilia o membro. O membro, né? Então,
Esse ministério chama-se Todos Nós, né? Todos nós. Todos A igreja. É o Eu ministério de fiquei todos pensando os aqui, crentes. ministério do Eu fiquei pensando relacionamento, aqui, eu fiquei Esse- alguma pensando. coisa do tipo, todos nós é Esse ministério responsável é Todos Nós devemos por aquela amar ovelha e que cuidar. É. muito Exatamente. bem, que está precisando. Show de bola. Wellington, Serafim. Eu li no. Estava lendo um livro de cunho muito empresarial, empreendedorismo, que eu gosto de ler. E o cara falou assim no livro: errar é humano, mas insistir no erro é uma decisão. E toda decisão tem suas É consequências. diferente do ditado Eu popular. pensei né? no outro ditado. Então, e aí ele falou no ambiente empresarial, você vai tomar uma decisão, sabe? As consequências vão vir boas ou ruins. Também é a nossa vida cristã. Mas eu quero trazer para vocês uma mensagem que um dia o meu irmão mais novo me passou. Ele foi dependente químico, né? Passou um ano numa clínica. Quando ele saiu, ele disse para mim que ele disse: "Está curado, meu irmão?" Ele disse: "Não. Eu sou eternamente um dependente químico em recuperação. Só que agora eu sei que quando eu caio, onde eu posso recomeçar." Acho que essa é a vida do cristão. Nós tivemos a, a luz, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que o pecado ele é uma coisa que tenta nos pegar de vez em quando. Mas quando você tem a base que é Cristo, ainda que você caia, você sabe de onde levantar e recomeçar. Não deixe que o pecado venha sucumbir à sua fé. Transforme a sua fé maior do que ele quando passar por isso. E a minha igreja eu peço que seja acolhedora e amorosa com todos aqueles que passam por isso. Eles precisam nesse momento realmente de um ombro amigo, muito mais do que um dedo apontando. Muito verdade. bem. Eu peço desculpa mas eu queria fazer uma breve Pode fazer, pastor. Não precisa explanação. pedir desculpa, não. Não deixe, você que está nos ouvindo aí, não deixe que o pecado, eu sei que o pecado ele traz um constrangimento, uma vergonha, mas não deixe com que essa vergonha afaste você da igreja. Vá com coragem, vá aos pés de nosso Deus, mesmo que todo mundo olhe para você, aponte para você, não desista, queridos, que Deus ele não desistiu. Ele não desistiu de nós. Ele morreu na cruz e ele aceitou aquele castigo em prol da sua salvação. Amém. Então, por mais que o mundo esteja contra você, siga em frente nesse caminho. Amém. Muito bem. Pastor Raul. Bom, no contexto do que nós tratamos juntos no final, quero te fazer um convite a refletir. Você tem amigos que estão sob disciplina e você continua sendo amigo deles? Você tem amigos que passaram por disciplina, tiveram o nome removido da lista de membros, convive com eles? Eu convivo com alguns. E o fato de que isso aconteceu não me afastou deles. E isso que a gente deve fazer sempre, a gente deve ter eles por perto e preste atenção. Tenta pensar nos seus amigos que já estiveram ao seu lado e que por motivo de disciplina acabaram se afastando e pode fazer amizade com eles. Às vezes eles estão precisando apenas de uma ligação, uma mensagem. A gente não está podendo sair muito por causa da pandemia, né? Mas não podia sair para comer, para praticar um esporte aí. Mas nós precisamos entender que eles não deixaram de ser nossos amigos caso eles tenham errado, caso tenham Sim. passado por um processo Uhum. de disciplina. E às vezes, numa mensagem, numa ligação, que não tem nada a ver com o problema dele, pode ajudar a resolver. Que é você ser essa resposta do amor de Deus, que não abandona quando erra. Deus não abandona quando a gente erra. Ele disciplina, repreende, corrige. Quando necessário, é difícil até entender às vezes para alguns, mas ele castiga e continua amando. Sim. E continua querendo restaurar, transformar, conduzir. Vamos fazer isso. E como pastor, eu sei que nós precisamos crescer e errar menos nesse ponto que erramos e queremos fazer isso. E nós convidamos vocês, como membros da igreja, a também se unirem a nós e vamos cuidar uns dos outros, não para vigiar, para fofocar, mas para salvar. Sim. Para salvar. Sim, com Amém. certeza. Amém. Muito bem. Então é isso, né? Esse foi o Podcastle, né? O podcast do Castle, com o tema disciplina. Espero que você tenha tirado lições, sanado dúvidas, né? De repente.
E eu queria também deixar essa mensagem final. Se você tem um amigo, conhece alguém que esteja nesse, né, em processo, né, de disciplina, não saia de perto dele. Fique com ele, visite ele, faça uma ligação, enfim, as ferramentas estão aí, né, à Uhum. nossa disposição. Então, agradecer a você que esteve conosco do início ao fim. Agradecer toda a equipe que está com a gente aqui, David, Lúcio, né? Nicole acabou de sair também. Uma última informação, eu falei que a gente tinha um convidado, né? Que o Adriel está tomando o lugar dele. Ele não nos atendeu, o Wellington ligou e a gente foi informado aqui que, na verdade, ele sofreu um assalto, cara. Ô, rapaz, olha E só. por isso não chegou. Você vê a necessidade de conversar e Pois individualmente a é. gente poderia ter analisado que ele nos abandonou, Isso, mas ele, na cara, verdade, deixa está não, tá na precisando da verdade, nossa ajuda. Isso. exatamente. Bora correr lá. Então, O caminho é esse. o caminho é esse. Então, eu trouxe isso aqui porque tem um pouco, né? Tem tudo a ver com o contexto da nossa conversa, né? Eu mesmo o julguei. O mesmo julgou, não me atendeu, deixou na mão e etc. Eu liguei Na 2 verdade, vezes e não me atendeu. E agora eu tô preocupado. Vamos Pois é, ver vamos, se nosso amigo tá precisando de alguma coisa. enfim. E envergonhado chegando pedir perdão. Olha, eu peço Sim, perdão. sim, Ah, sim. com certeza. Porque Pronto, confe- E eu vou né, dizer como isso nós a vamos ele. devemos confessar os pecados para sermos curados, né? Isso. Então é isso aí, galera. Forte abraço e Valeu. a gente se vê em o próximo podcast. Não, podcast não. Podcast. 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 O podcast Casle. do No caso. Pé na Porta, esqueci de falar. O tema são vários podcasts, né? É, Esse aqui é o esse é o Pé na Porta. Bateu a dúvida, a chave não entrou, ou entrou e não girou, a gente mete o pé na porta e senta aqui e bota o assunto na mesa e debate, conversa, Sobre isso. esclarece o que precisa ser esclarecido. Beleza. Abraço a todos. Show. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.